Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a professora Rita, professora de História, e essa será a nossa primeira videoaula. Espero que vocês gostem. Neste capítulo, que é o capítulo 2, a partir da página 26 do livro de vocês, nós vamos estudar dois grandes movimentos que ocorreram na Europa entre o século XIV, XV e XVI, que são os movimentos renascentista, que é o Renascimento, e a Reforma, também conhecida como Reforma Protestante. A Europa tem passado por várias transformações ao longo dos séculos. Uma dessas foi o fim do feudalismo. Então, nós vimos em estudos anteriores que o feudalismo era uma forma governamental que vigorou na Europa durante grande parte da Idade Média. Mas entre os séculos XIV e o século XVI, começaram a ocorrer várias mudanças na Europa, mudanças na política, na sociedade, na economia, mudanças culturais e também mudanças religiosas. As cidades voltam a crescer, o comércio retorna com toda força, volta a circular, e novos grupos sociais que surgiram vão agora se fortalecer, como a burguesia. O sistema feudal, que era um sistema já ultrapassado, não existia mais, entrou em crise, e as pessoas daquela época não queriam mais viver naqueles espaços dos feudos. Elas vão agora para as cidades viver um novo estilo de vida. E aí, aos poucos, as coisas começam a mudar, a economia, o direito, as ciências, as artes, eles vão agora se desprender das tradições religiosas e vão se juntar a uma sociedade com novos pensamentos, pensamentos racionais e científicos, dando agora uma nova visão, defendendo o progresso, a liberdade. Então, para muitos historiadores, esse era o início de um novo período da história, a Idade Moderna. E na Idade Média, a igreja tinha grande importância para a sociedade. Então, ela era uma instituição que explicava o funcionamento do mundo, ou seja, tudo durante a Idade Média girava em torno da igreja. Os ensinamentos era tudo baseado na Bíblia, ou seja, Deus era o centro de tudo. É a teoria do teocentrismo. Tudo o que acontecia era a vontade de Deus. Então a igreja, ela comandava tudo, todos os grupos da sociedade era comandado pela igreja, até o sistema educacional. Então só era ensinado aquilo que a igreja permitia. Só que a partir do século XIV, começam a surgir então as mudanças, as pessoas passam a ler mais, passam a ter acesso a literaturas diferentes, como literaturas antigas, da Grécia e da Roma antiga, com ideias humanistas e racionais. Vamos ver então como eram essas ideias. Então surge então o movimento humanista, que foi um movimento que surgiu no século XIV, onde o homem ia ser mais valorizado, as vontades do homem iam ser prioridades. Então, esse movimento ele vai renovar o sistema educacional que até então era controlado pela igreja. Aí eles vão introduzir novos conhecimentos, novas culturas nas universidades laicas, que eram as universidades desvinculadas da igreja, e aí iria substituir ou superar as tradições medievais, que eram baseadas em ensinos da igreja. Então vai surgir essas novas culturas. Então, para o humanismo, o ser humano estava no centro das suas reflexões. Aí vai surgir a teoria do antropocentrismo, que era a concepção que se via o homem como o centro do mundo, ou seja, era o contrário do teocentrismo que vimos anteriormente, que era o pensamento da igreja, que tudo era comandado pela igreja, então todo o conhecimento vinha de Deus, ou seja, Deus estava no centro. Então, o homem ele não vai se tornar ateu, não vai deixar de acreditar em Deus. A religião vai continuar sendo importante para ele, só que ela vai deixar de ser o eixo norteador da vida do ser humano. Então, tem também uma nova característica do Renascimento, que é o racionalismo, onde atribui grande importância também ao homem. Os cientistas eles vão
está com seu olhar mais voltado para o ser humano, para estudos da natureza humana. O racionalismo, ele nega a ideia, né, de que a Igreja Católica, os textos sagrados, têm resposta para tudo, como era a crença da Igreja no período medieval. Então esses intelectuais, eles vão observar e irão fazer experimentos para descobrirem o maior número de informações sobre o ser humano. Então existia também a teoria do geocentrismo, que era geo, né, a palavra grega, significa terra, que era uma teoria, né, durante muito tempo defendida pela Igreja, estudada também por alguns estudiosos, como Ptolomeu, que era também um astrônomo, então afirmava que a Terra era o centro, né, a Terra estava no centro e o Sol e as estrelas giravam em torno da Terra. Então, só que a partir do século XVI, né, esse pensamento começa a mudar. É quando surge, né, o heliocentrismo, que é uma teoria, né, trazida por Nicolau Copérnico e outros cientistas, né, onde eles vão dizer que a teoria do geocentrismo estava errada, né, e que era o Sol que estava no centro, né, e a Terra, os planetas giravam em torno do Sol, que era a teoria chamada de heliocentrismo. E nesse período também vai surgir outros movimentos como o renascimento artístico, que é onde vai surgir, né, vários escritores, pintores, escultores escultores, né, famosos, os quais nós estudamos até hoje, né, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticello, Giotto, Dantes, Camões e outros, né, importantes artistas da época. Junto com esses artistas, vai surgir também os mecenas. Então, quem eram esses mecenas? Eram homens importantes, ricos, né, que tinham as obras de arte como símbolo de poder e riqueza. Então, com essa importância que eles tinham nas obras de arte, então o que, que vai acontecer? Eles vão agora patrocinar e financiar esses artistas, vai pagar os seus estudos e vai financiar para que eles pudessem ter grandes obras de arte, são os mecenas. Então, um outro movimento muito importante que vai surgir é a Reforma Protestante. Então, o que foi essa Reforma Protestante? Foi um movimento cristão, né, iniciado no século XVI, em 1517, pelo um monge alemão chamado Martinho Lutero, que começou a protestar contra as doutrinas da Igreja Católica. Como ele era um monge muito estudioso, ele estudava a Bíblia, e aí ele começou a perceber que a Igreja estava pregando doutrina que ia de contrário aos ensinamentos bíblicos. Então, essa reforma protestante, ela começa no final da Idade Média, quando a Igreja se torna alvo de diversas críticas ao excessivo poder político do Papa, né, e a denúncia de corrupções e abusos morais. Então, esses fatores esses fatores irão incentivar o movimento da reforma, como a venda de indulgências, que era o perdão vendido pela igreja, ou seja, para a pessoa ser salva, ela tinha que comprar a sua salvação, o abandono das ideias do cristianismo primitivo, a corrupção do alto clero, né, a corrupção dentro da igreja, vendas de relíquias, que eram pedaços, por exemplo, de madeira, que eles diziam que eram pedaços da cruz de Cristo, pedaços de tecido, dizendo que era pedaço do Santo Sudário, da roupa de Maria, e vendia também cargos eclesiásticos. Então, para se tornarem padres, então as pessoas não precisavam mais estudar. Então, a igreja vendia esses cargos. E também aí vinha o acúmulo das riquezas pessoais. Então, tudo isso estava sendo criticado, a igreja estava recebendo essas críticas. E aí Lutero rompe com a igreja. Rompendo com a igreja, né, então Lutero vai dividir a igreja. Então, com as suas ideias, né, firmado nas suas ideias, que os ensinamentos da igreja estavam indo de encontro aos ensinamentos bíblicos, então ele rompe com a igreja por causa, né, das vendas de indulgência. Ele vai onde as pessoas vai tirar, na igreja vai tirar proveito da fé das pessoas. Ele vai escrever as 95 teses, que é criticando as práticas da igreja.
Lutero também ele vai receber o apoio de nobres e burgueses. Então ele não tinha intenção de romper com a igreja, ele queria reformar a igreja, mas o Papa, né, os bispos não aceitaram, então ele é excomungado, é expulso da igreja, né, por persistir com as suas ideias. Então esses questionamentos de Lutero, então vai romper, né, ou seja, vai fazer essa divisão dentro da igreja católica. É quando vai nascer uma nova religião, que é a religião protestante. Então, ele vai receber o apoio de classes ricas, né, de pessoas nobres, e aí com esse apoio, Lutero ele consegue traduzir o Novo Testamento do latim para o alemão, e aí ele vai divulgar com bem mais fácil, né, a sua doutrina por toda a Europa. E aí ele vai criar então a sua própria igreja, que é a igreja luterana, onde vai ter a sua própria doutrina, que é a fé a salvação pela fé, né? A pessoa só seria salva através da fé e não pelas obras como a igreja pregava. A livre interpretação da Bíblia, o cancelamento do celibato clerical, né? O padre poderia casar, e o culto às imagens. Então Lutero era contra isso aí. A liturgia tinha que ser uma liturgia mais simples e não tão luxuosa como a igreja romana fazia. Os dois sacramentos, de todos os sacramentos que existiam na igreja, ele tira apenas dois para a nova religião dele, que era o batismo e a Santa Ceia, e a centralidade em Cristo, ou seja, Cristo como centro, o cabeça ou a cabeça da igreja. Então, com todos esses movimentos da reforma, vai surgir então a contra-reforma, ou seja, a reforma católica. Então, a igreja católica ela não vai cruzar os braços, ela vai então fazer a sua contra-reforma, que é a resposta da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Então ela vai fazer o que? Ela vai rever e reafirmar os seus princípios católicos para conter esse avanço do protestantismo. Então ela vai expandir o catolicismo, vai reformar antigas ordens religiosas como a Companhia de Jesus, dirigida pelos jesuítas, e criar novas congregações. Então, nós fizemos um breve resumo, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Qualquer dúvida, volte lá ao livro de vocês a partir da página 26 ou reveja o vídeo. Tá aí, ok? Tenham uma boa aula, fiquem com Deus.